Boa tarde a todos e a todas, em especial aos nossos catequistas, agentes de pastorais, grupos, movimentos de nossa Diocese de Parnaíba. É com grande satisfação, alegria e em nome da Coordenação Diocesana de Catequese, que a partir de agora a gente vai dar início a mais uma live de estudo do novo Diretório para a Catequese. Hoje a gente vai ter a presença da nossa catequista Sueli, que ela é da Paróquia de São Sebastião e faz parte da coordenação de catequese de lá. E ela vai estar analisando e discutindo, né, sobre o capítulo 8, que diz que a catequese na vida das pessoas. A gente vai estar analisando e refletindo sobre esse capítulo. Antes da gente passar a palavra para ela, a gente vai se colocar na presença de Deus e em sintonia com Ele para a gente ler o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículo do 60 ao 69. Então, vamos pegar as nossas Bíblias e ler o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhes perguntou: isso escandaliza vocês? Imaginem então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito é que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida, mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desses, eram aqueles que não acreditavam. E quem seria o traidor? E acrescentou: é por isso que eu disse: ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a gente vai refletir e mentalizar esse evangelho na nossa mente, no nosso coração. Vamos fazer uma reflexão individual dele. Antes de a gente iniciar o nosso estudo, temos uma oração para o estudo. Nessa oração foi feita por São Tomás de Aquino, e a gente vai ler agora. Então, eu convido cada catequista, cada agente de pastoral que está aqui na nossa live, a ler conosco essa oração. Vamos todos juntos em sintonia. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria, elegeste 3 hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo. Vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade do qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade da interpretação e uma graça abundante de expressão.
Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso e aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e viveis dos séculos e séculos. Amém. Então, esse encontro, nós vamos estar em sintonia, em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Então, eu convido agora, a se fazer presente virtualmente aqui no meio da gente, a nossa catequista Sueli Lopes, ela que vai ser essa mediadora do capítulo 8. Seja bem-vinda, Sueli. E já eu agradeço, em nome da Coordenação Diocesana de Catequese, a sua disponibilidade e ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e a todas, catequistas da nossa diocese de Parnaíba, bem como talvez de outras dioceses que possam estar sintonizados nesse momento conosco. Então, o convite a mim feito, foi assim com muita alegria que recebi esse convite, certo? Sempre acompanhando assim as lives e assim é um sentimento de prazer, de realização como catequista, estarmos contribuindo nesse processo, nesse estudo de formação do Diretório da Catequese, e acompanhado com essa bênção de Deus, que é a chuva, nesse momento, certo? Bom, nós estamos aqui com o capítulo 8, do Diretório. A leitura desse diretório, assim, ele nos lança em um contexto assim da catequese, de uma magnitude, de uma excelência, que quando você começa, você quer assim concluir a leitura do documento. O documento, lógico que ele já vem com uma caracterização do diretório anterior, só que ele amplia para as questões da atualidade, que é o que também nós vamos ver algumas pontuações. Ele é um capítulo que apresenta assim, uma estrutura bem específica, que é uma questão das tipologias, que são esses cenários da catequese, e que nos faz assim pensar nessa emergência do mundo em que nós vivemos, do lugar onde nós estamos. Então, ele é um capítulo assim extenso, mas ao mesmo tempo discorre numa leitura rápida, uma leitura ritmada, por conta de você passar de um contexto de uma catequese, de uma tipologia para outra, tá? Então, é uma estrutura que apresenta-se 9 pontos, certo? Na estrutura do capítulo 8. Então, ele tem a catequese da família, que vai do número 24 a 235, a catequese com crianças e adolescentes, que é um público que nós estamos intimamente bem próximos, que vai do número 236 a terceiro tipo, catequese na realidade juvenil, que segue do número 244 a 256. O quarto, a catequese com adultos, de número no documento 257 a 265. A quinta, a catequese com idosos, número 266 a 268, que discute dentro do diretório. A sexta, catequese com pessoas com deficiência, com o número 269 a 272. A catequese com migrantes, de número 273 a 276. A catequese com emigrantes, que vai do número 277 a 278. E, por fim, o número 9 é catequese com pessoas marginalizadas, que vai de 279 a 282. Então, isso daí são os 9 pontos que nós vamos, assim, perceber a ação catequética na vida das pessoas, tá?
Então, iniciemos aí uma projeção do material, com a exibição, compartilhamento aí. Aí vocês estão vendo, né, o título, a catequese na vida das pessoas, e que podemos seguir numa próxima imagem, que vai aparecer o documento que já está sendo tão conhecido por todos, e do qual nós podemos passar na próxima projeção. Certo? Isso daí é só para percebermos, né, a imagem do documento e o catequista, o símbolo ali da luz, né, do catequista. E vamos, assim, prosseguir dentro aí do material, o primeiro ponto apresenta a catequese na vida das pessoas e nos traz essa reflexão dentro do número 224, que coloca a catequese, certo, como uma questão de direito, certo, que nós vamos ver aí. Então, todo batizado, ele é chamado à maturidade da fé, certo? E isso se constitui no que, o, que o documento ele traz como um direito à catequese. Tá? Nós podemos aqui citar que a vida ela é cheia de desafios. Tá? E são esses desafios que vão fazer com que nós levemos o evangelho, o anúncio do evangelho a essas pessoas. Então, nós podemos também dar uma continuidade na projeção seguinte, que trata-se podemos projetar isso. O evangelho, ele não se destina a pessoas simplesmente de forma abstrata, tá? O evangelho aí, que cada pessoa, o evangelho ele se destina a cada pessoa de uma maneira real e concreta, de maneira histórica, inserida em um contexto particular e marcado por diversas formas que nós consideramos como que dinâmicas psicológicas, sociais, culturais e religiosas. Então, o que é que nós podemos ver? Que o evangelho não é algo que é um anúncio a uma situação de vida de maneira abstrata, mas que o evangelho ele se encarna dentro de um contexto real da vida cotidiana das pessoas. Então, é o chão onde as pessoas elas estão. E as pessoas elas estão de uma forma de estilos de vida diferenciados, uma multiplicidade de realidades que muitas das vezes nós não damos conta. Então, a catequese, ela abre-se para se estender até essas realidades que clamam por uma ação evangelizadora, missionária do nosso agir catequético. Então, podemos ir adiante na próxima projeção. Então, tem uma justificativa do porquê que essa catequese ela deve atingir as pessoas. Então, todos, a cada um, foram compreendidos o mistério da redenção. Então, para todos veio Jesus como Redentor, e, consequentemente, aí entra a questão, a fé não é um processo linear, e participa no desenvolvimento das pessoas. Então, um processo de maneira linear, que você pega assim um fio, e é como se fosse simplesmente uma linha do tempo, de uma sucessão de fatos. Então, a fé não é simplesmente dessa forma, mas ela existe uma dinamicidade dentro de diversos contextos. Então, essa linearidade aí, que a gente deve observar, é que os contextos sociais em que estão inseridos as pessoas
elas são diversas. Então, neste momento que nós estamos aqui, nessa live, muitas pessoas estão vivenciando experiências diferentes, estão vivenciando experiências de necessidades, de conflitos, estão, nesse momento, participando de catequeses, enfim, é uma infinidade de contextos sociais em que nós nos deparamos. Consequentemente, como a fé não é esse processo linear e participa dessa dinamicidade da vida das pessoas, influencia o caminho de fé dentro das realidades, dentro da vida do cotidiano de cada pessoa. Então, nós podemos dizer que é uma complexidade das relações que envolve a vida das pessoas. Tá? Então, podemos seguir na projeção seguinte, que também ela oferece caminhos de catequese que dos quais elas vão se diversificar, tá? Nós podemos aí perceber que existem diferentes exigências, existe as idades dos sujeitos que também acompanham dentro da catequese na vida das pessoas. Então, as pessoas elas têm intervalos de idades diferentes e estados de vida diferentes, certo? Então, consequentemente, vai ocorrer as diferentes exigências. Dentro das idades dos sujeitos, da condição de vida, que são esses estados de vida, nós devemos respeitar os dados que são apresentados no âmbito antropológico evolutivo. Nós nos deparamos, certo, com a contribuição das diferentes áreas de estudos. O campo também teológico, pastoral, que nos ajuda a iluminar o chão em que essas pessoas elas se encontram. Tá? Nós podemos perceber que toda essa caracterização dessas realidades, nós vamos encontrar como um centro inicial o núcleo, a família. Tá? Então, seguimos para a próxima projeção, que é a catequese na família. Essa catequese na família, ela se compõe nesses dois aspectos, certo? É o amor e a vida, certo? A catequese na família. E se nós não cuidarmos de termos uma catequese situada, preparar a questão da família para a educação dos filhos, nós vamos ter situações que vão agredir, que vão agravar a situação dessa família no mundo de hoje. Então, para a igreja, a igreja ela se torna uma família das famílias, abarca todo esse contingente desse zelo, desse cuidado com as famílias, porque são elas que mantêm a continuidade. Todo esse projeto de cuidado, de continuidade da igreja e de outras instituições, sem dúvida nenhuma, o núcleo central está na organização, está na base familiar. Seguimos na próxima imagem, que aí nós vamos encontrar os âmbitos da catequese familiar, certo? A catequese, ela vai apresentar os seus diversos âmbitos. Vocês estão aí vendo que nós temos a catequese na família, a catequese com a família e a catequese da família. Então, essa tríade aí, ela nos, assim, interpela a fazermos
um olhar catequético, ver a preponderância, a importância que a família tem nesse projeto de vida. Então, a família, a família, ela se encontra primeiramente no anúncio da fé, enquanto esse lugar natural da fé, da onde nascemos dentro de um seio familiar e que do qual vai nos estruturando para vivenciar essa experiência da fé. Mas para isso é preciso que as famílias elas estejam preparadas para estar fazendo esse anúncio a seus filhos. Consequentemente, sabemos que a iniciação da fé se dá no âmbito da família. É onde acontece esse despertar para Deus. Nós não podemos perder de vista esse direcionamento, que a família é o início, é o processo da iniciação da vida cristã e, consequentemente, ela vai nos despertar esse senso voltado para Deus. Então, a família ela aguça a questão dessa consciência moral, de uma moral cristã, que nos faz ver a questão dos valores. E, para isso, é preciso que nós concebemos esse reflexo de amor de Deus, que é criador e que é também pai. Temos, assim, um outro aspecto em relação à questão da família, essa vivência do sacramento, daí a importância também de ter bem presente o zelo pelo sacramento do matrimônio. Então, a catequese na família, ela vai incitar para a missão em fazer revelar o protagonismo da vida familiar na relação dos cônjuges, dos nossos pais, esse protagonismo. A catequese com a família, dando assim esse segmento, o que é que nós vamos ver aí? Que a igreja ela anuncia o evangelho à família, tá? Voltando um pouquinho ainda para isso, temos aí a igreja que anuncia o evangelho à família. A igreja como esta que passa os ensinamentos e que a família acolhe. Então, a comunidade cristã, que é a família de famílias, é a própria família de Deus. Quando nós aprendemos na catequese, certo? Que o que é a igreja? Né? Essa grande família de Deus. Então, essa grande família de Deus é constituída pelas as diferentes famílias, cada qual com a questão da sua família. Então, daí, nós podemos receber a chave de explicitar para reler na fé a própria experiência de vida. Tá? Então, nos tempos atuais, essas famílias, elas têm a missão, a igreja, de trabalhar, certo? A questão dos nossos, do nosso querigma, que perpassa pelo ângulo, pela família, uma vez que agora nós estamos tão imbuídos na questão do itinerários, né? Nas etapas, e que nos ajuda a integrar a comunidade de fé, as famílias, que vai atender essa necessidade dessa catequese. Então, daí nós temos, através do querigma, uma perspectiva aí, essencialmente missionária diante da catequese com a família, que é o que nós chamamos um anúncio concreto, que não pode estar desvinculado da realidade humana, da realidade dos problemas da vida cotidiana. Então, no terceiro pontinho aí, que é a catequese da família, né, nós podemos sentir o quê? Né? Que a família anuncia o evangelho.
Portanto, a família cristã, é, ela participa ainda da missão evangelizadora da igreja, certo? Então, a família, enquanto essa é, igreja doméstica, ela trabalha esse sentido aí catequético no chamando para a questão da evangelização. Então, dentro dessa catequese familiar, nós consideramos como o documento alerta chama para que ela deve ir para o connatural, ou seja, o serviço educativo dos filhos e contribuir para a edificação da comunidade cristã e testemunhar o evangelho na sociedade. A família tem esse compromisso diante da sociedade. Portanto, há uma contribuição bem específica das famílias cristãs que é voltada a fazer com que as pessoas sejam tocadas, tenham a sensibilidade e tendo esses diferentes itinerários que a comunidade vai propor, tá? Aí nós vamos agora para um próximo passo, que é ver quais são essas indicações pastorais, tá? Nessas indicações pastorais, nós vemos aí várias tipologias dentro do que a família ela desenvolve, né? A catequese com jovens e adultos que se preparam para o matrimônio, que são essas indicações de catequese enquanto âmbito da família, certo? Prevê nesse campo aí a questão de uma formação remota antes, por exemplo, como de visita, em função de receber os sacramentos e de forma gradual vai seguindo o que hoje nós estamos caminhando para a inspiração de uma catequese catecumenal, tá? E então daí a iniciação ao sacramento do matrimônio. O ponto seguinte, que é a catequese com jovens, casais e esposos, né? Nós vamos, isso aí todo é um processo de evolução, de continuidade, uma catequese de continuidade que a família ela poderá estar desenvolvendo. Então, a catequese acontece um processo aí também conhecido por nós, que é um processo mistagógico, a catequese com os jovens casais e esposos. Então, sobretudo para o que se chama os recém-casados, ou seja, a preparação remota, da preparação remota existe o acompanhamento, o pós, aí o acompanhamento para os recém-casados, né, dentro do que nós vamos chamar aí da mistagogia, tá? Pela graça do sacramento que é celebrado. O outro item, que é a catequese com os pais, que pedem o batismo para os seus filhos. Nesse item aí, o que nós podemos destacar? Que a comunidade, né, na pessoa do catequista, olha só a importância disso aí, tem o cuidado de saber acolher, saber escutar e entender as motivações dos pedidos dos pais. Nesse acompanhamento catequista, que lida com a catequese de batismo, quais são as motivações que esses pais chegam para poder dar um acompanhamento adequado e, consequentemente, seguir a linha do itinerário. Nós temos na sequência aí a catequese com os pais, cujos filhos percorrem o caminho da iniciação cristã. Então, nesse campo aí, a comunidade ela é a promotora do envolvimento desses pais no caminho da iniciação dos filhos para o aprofundamento da fé, como um autêntico espaço para o anúncio. Na catequese, né, esse outro aspecto, a catequese intergeracional, ela é bem interessante, essa catequese aí, porque ela vai envolver todos, né, intergeracional. Então, esses itinerários
aí da catequese, o que envolve, nós vamos ter essas diferentes gerações envolvidas dentro desse processo da família, certo? No acompanhamento, por exemplo, como na liturgia, nós encontramos na liturgia criança, adultos, jovens, o idoso. Então, é uma catequese litúrgica intergeracional. E aí, no último item, a catequese nos grupos de casais e nos grupos de família. Tá? Nesse ponto, o que, é que nós podemos destacar, certo? Dentro de um itinerário catequético a ser desenvolvido? Nós podemos destacar a necessidade de desenvolver uma espiritualidade conjugal e familiar, certo? Buscando redescobrir a dimensão esponsal da aliança entre Deus e a humanidade e o papel da família na construção do reino de Deus. Então, nós percebemos aí todo um itinerário que nos leva a uma maturidade. Como é belo a gente contemplar esses caminhos, né, dentro da catequese familiar. Podemos seguir para a outra projeção no slide seguinte, nós temos os novos contextos familiares. Aqui chega uma outra realidade bem complexa, que do qual o catequista ele deverá estar compreendendo. Daí é importante a formação do catequista para que tenha o conhecimento também de outras áreas que dá suporte a compreender esses novos contextos familiares, como, por exemplo, a antropologia, a sociologia, a psicologia, que envolve todas essas fases, essas etapas de conhecimento. Então, esses novos contextos familiares, do qual se vive, né, nós percebemos que o documento ele destaca que há uma situação de precariedade, imprevisibilidade nos processos sociais e culturais em vigor, que também alteram, entre outras coisas, a noção da realidade de família. O que é família hoje? Então, nós devemos estar atentos e refletir sobre isso. Vimos aí que existem um leque de situações que gera essas crises conjugais e familiares, algumas questões familiares que não são bem resolvidas, né, pela questão da criação. Então, essas crises conjugais, o que é que vai acarretar, consequentemente, essa realidade que nós vivemos hoje de precariedade nos contextos familiares, as crises. Nós podemos estar aí acompanhando os casos que agridem uma situação de família que está tendo o projeto de Deus. Quem não está acompanhando o caso do menino Henry, né? E tanto outros casos, Isabela Nardoni, e tantos outros casos que vivem no anonimato, que nós não sabemos, crianças que são assim violentadas dentro de uma relação não estabilizada aí na relação familiar. Então, essas novas relações, certo? Elas vão gerar novos casais, novas uniões e novos casamentos. Situações familiares de natureza bem complexas e problemática para a opção cristã, como estava se colocando anteriormente, diante desse caos que se vive, a falta dessa referencialidade, o mundo adulto está um caos e que gera nas novas gerações novos caos que, consequentemente, vai gerando outras realidades. Então, é preciso haver uma catequese, um olhar que olhe para esses novos contextos que nós vivemos. Tá? Então, procurar sempre ter uma perspectiva com cuidado, né? Podemos ir para a seguinte projeção.
que a questão do cuidado, o respeito e a solicitude pastoral deve ser a nossa postura diante de uma crise que está aí. E a pastoral da família, ela atua, mas é preciso, a catequese como um todo, está envolvido nesse processo, certo? Porque só um segmento para uma complexidade familiar não dá. A nossa catequese, na minha concepção, ela ainda não estabelece esse vínculo, uma vez que o itinerário vem trabalhar, vem propor essa relação. Tá? Mas quantos lares desestruturados, essas crianças e adolescentes que chegam para nós se deparam e que a gente não percebe, né? E que são pessoas que vêm com a série de problemas afetados psicologicamente, adolescentes afetados. E então eu sinto ainda essa ausência da nossa catequese atingir a família dos nossos catequizandos, a nossa catequese, tá? Existem realidades que nós talvez até desconhecemos, tá? Mas eu ainda vejo esse grande fosso, essa dicotomia ainda da nossa catequese. Então é preciso que avançar ainda nesse trabalho da catequese, que não esteja só com a criança, o adolescente aqui, mas que esteja num processo de integração, de conhecimento e de transformação dentro dessas famílias. Então, aí nós temos a igreja, que é acompanhar os filhos marcados pelo amor ferido, que se encontram em uma condição mais frágil, devendo-lhes, agora enganchou, devendo-lhes sua confiança, ou seja, devolvendo-lhes sua confiança e esperança, tá? Para que essas famílias elas procurem encontrar o lugar devido, o lugar conquistado, e para isso nós precisamos introduzir a fé na vida da comunidade, certo? Diante desses novos contextos. Então, seguindo mais à frente, nós vamos ver aí que os catequistas encontrem vias e modos de promover a participação na catequese, que era a reflexão que eu estava colocando anteriormente. Então, em grupos específicos formados por pessoas que compartilham da mesma experiência conjugal ou familiar, ou em outros grupos de famílias ou de adultos que já existem. Então, são aí experiências que elas podem serem promovidas, certo? De uma catequese mais diferenciada, certo? São vias, são formas de promover essa catequese mais vivencial, mais experiencial na vida conjugal ou familiar com outros, né? Ou então promovendo a questão de grupos de famílias com outros adultos. E agora nós vamos ir para uma outra projeção aí, que vamos entrar, né, em uma condição que eu peço que volte um pouquinho. Isso. A catequese com crianças e adolescentes. Dentro de um segundo item, né, nós nos deparamos, o documento, ele traz assim uma caracterização geral dessas tipologias, ou seja, as faixas etárias. Aqui eu não vou me ater na distribuição dessas faixas etárias assim, explicando como a questão da psicologia ela vai ver determinado tipo de comportamento, tá? A criança ela deve ser ajudada a perceber e a desenvolver o sentido de Deus e a intuição natural de sua existência. E isso aí cabe, né,
no processo da catequese com crianças e adolescentes, encontrar que temos que ter tempos de diálogo com o mestre. Nisso aqui, o documento, ele vai muito bem situar essas questões, né? O item 2, que é a catequese com crianças e adolescentes, tá? E, então, vamos seguindo mais o outro processo. Bom, aí tem uma novidade dentro do diretório, certo? Esse diretório, ele traz aí um termo que é da atualidade, os nativos digitais, tá? Então, como fazer a catequese nos dias atuais, tá? Nós temos que trabalhar a catequese mais dialogal, mais testemunhal, mas quais são, assim, as condições que nós podemos estar desenvolvendo nessa condição atual? Essa imagem reflete aí a criança diante de um computador, poderia ser um celular, certo? Poderia ser um outro tipo digital aí na imagem, mais um computador. E atrás dessa criança existem os brinquedos. Então, isso aí está mostrando a passagem a ideia dos brinquedos, que até então era o fascínio das crianças, a questão desses brinquedos, e hoje as crianças elas já nascem nesse mundo, nessa cultura digital, são chamados nativos digital. Consequentemente, hoje a sociedade toda ela fala sobre esses nativos digitais, né? Isso é um fenômeno de uma grande abrangência global, é no mundo, tá? Não há como voltar. Existem os nativos digitais e os não nativos digitais, que são as gerações anteriores como a minha, tá? Fruto de um estilo de catequese. E que hoje a catequese ela vai exigir que o catequista ele também esteja a par do uso das tecnologias, certo? Porque esse fenômeno aí, ele vem modificando, certo? As modalidades cognitivas e relacionais das novas gerações. A forma de compreender, de entender, que mexe no cognitivo e as formas de se relacionar também, como nós observamos. Hoje você conversa com as pessoas, de modo geral, inclusive, e elas estão ali com o celular, não coloca os olhos para você, porque está atenta ali ao celular e, ao mesmo tempo, está com a audição para você. Então, isso aí marca muito as mudanças de relação. E essas mudanças de relação, elas vão influenciar, certo? Elas vão chegar influenciando um impulso natural para a experiência religiosa também, certo? De que tipo de formas de vivência que nós vamos vivenciar, tá? Vamos passar para a próxima e a projeção, que agora vem assim, uma sequência dessas tipologias que, na realidade, elas estão caracterizadas, de uma certa forma, no mesmo âmbito. A catequese com a criança. No 3, a catequese, na realidade, juvenil. Tá? E depois ainda tem mais a outra fase, que compreende assim um grande ciclo, né, da vida juvenil. Então, essa catequese, na realidade juvenil, há uma relação entre a renovada proposta de fé com a disponibilidade da igreja a se rejuvenescer. Tá? Às vezes, nós vemos por aí que existem países que estão envelhecendo. Né? Significa que as pessoas
está aumentando o número de pessoas bem adultas e os mais jovens estão, assim, entre aspas, se extinguindo. Existem em países que existe até o estímulo à questão de se ter mais filhos, porque vai se envelhecendo a sociedade. Tá? Então, é preciso haver o equilíbrio entre as gerações em si, entre crianças, jovens, adultos, ter esse fluxo, porque a igreja ela precisa de todas essas gerações, mas é preciso também ver esse rejuvenescimento da igreja, porque onde é que estão os nossos jovens? Como é que eles se posicionam? Em que lugar eles ocupam, que espaço nós estamos dando na nossa igreja para essas novas gerações que estão aí. Então, é muito preocupante nós observarmos que é preciso a gente dar o espaço para a juventude, inserir essas crianças e jovens em atividades, em um dinamismo, certo? Com uma nova roupagem também, porque também se formos fazer a oferta de engajamentos para grupos que vivem ainda em modelos passados, não vai atrair esses nativos digitais, tá? Então, a capacidade dos jovens de renovar, reivindicar, exigir coerência e testemunho, de voltarem a sonhar e a se reinventar, certo? Há essa interpelação no documento a respeito disso aí, tá? Então, seguindo para o próximo aí, nós vamos encontrar para trabalhar com esses jovens, o documento ele traz algo que está tão conhecido, sobretudo agora, sempre mais a campanha da fraternidade, ela acentua caminhar na vida com Cristo. E o que isso representa? A caminhada junto, dialogando, acompanhando, ajudando a abrir os olhos. É a fonte de inspiração para caminhar com os jovens. Então, a leitura dos discípulos de Emaús é uma chave que nos ajuda a ver uma metodologia para o trabalho com a catequese com jovens. Diálogo, ajudar a abrir os olhos, inspirar na caminhada. E para isso vai necessitar de testemunhos, que podemos ver na próxima projeção. Quando se trata aqui da catequese com pré-adolescentes. Né? Então, nessa catequese com pré-adolescentes, reformula a imagem de Deus recebida na infância. A catequese acompanha essa delicada passagem para os seus possíveis desenvolvimentos futuros. E a proposta da fé se preocupará em semear em seus corações as sementes de uma visão de Deus que mais tarde irá amadurecer, que é a questão por meio de um querigma. Tá? Então, devemos fazer essa caminhada, buscar o diálogo e estabelecer uma nova reformulação para esses pré-adolescentes de uma imagem de Deus que lá na infância ele recebeu e que agora ele precisa estabelecer uma outra imagem assim de um Deus que vai exigir dele novas atitudes, a ideia de compromissos, que consequentemente vai fazer com que haja esse estado de amadurecimento. Nós podemos destacar na catequese, podemos ver na próxima exibição a catequese com os adolescentes, né? Que no caminho de fé, os adolescentes eles precisam ser acompanhados por testemunhas convictas e cativantes. Aqui, esse ponto nos faz assim pensar. Devemos refletir quem é que tem esse perfil
para caminhar com o jovem, com a catequese de adolescente, porque você não pode nem infantilizar, porque ele não vai se sentir mais criança, e você também nem pode usar de uma maneira exigindo que ele já seja aquele adulto, que ainda não é. É uma fase aí transitória, que o documento apresenta as diversas faixas de idades para se compreender os processos que acontecem com, com essas faixas etárias, sobretudo aqui adolescentes, jovens, e eles precisam desses referenciais de testemunhas convictas e cativantes, porque pessoas que vêm com lição de moral não vai cativar. Você pode chamar para uma visão mais amadurecida, mas tem que saber usar uma pedagogia, uma metodologia que infunda esses princípios aí da fé nesse adolescente, porque aí ele sai, certo? Rapidamente, assim, só uma situação. Uma vez numa catequese, um dado catequista foi usar de termos de uso de preconceito, foi falar sobre a homoafetividade, fazendo condenações. Só sei que o salão explodiu, porque eles contestaram, porque eles têm amigos homoafetivos e assim vai. Então, quando eu cheguei, eu vi uma explosão desses meninos revoltados. Então, uma postura que não foi nada cativante para uma situação dessa natureza de lidar com adolescentes. Então, nós podemos ver na próxima projeção o que envolve a catequese com jovens. Vocês estão vendo que é uma sequência aí, certo? Da catequese criança, pré-adolescente, juvenil, a catequese com jovens, além dos itinerários catequéticos orgânicos, que são os itinerários que nós desenvolvemos, que são de maneiras estruturadas, deve-se valorizar a catequese feita de forma ocasional, certo? Nos diferentes ambientes da vida desses jovens, esses ambientes, né, na vida escolar, nas universidades, associações culturais, isso aí são chamados da catequese ocasional. Tá? Podemos seguir na próxima. A catequese com o adulto. E aí chega num ponto, no item, que se configura como um processo pessoal e comunitário de aprendizagem, visando adquirir uma mentalidade, certo? De fé, até chegarmos à estatura do Cristo em sua plenitude. Então, seguindo todo esse itinerário para que essa catequese de adulto ela se configure nesse processo pessoal e comunitário da vida. Então, é preciso trabalhar a vivência comunitária da fé. Projetemos agora a próxima. As funções especiais da catequese com os adultos. Ela deverá, o documento ele nos apresenta que deverá suscitar a fé, purificar a fé, alimentar a fé, ajudar a partilhar e a testemunhar a fé. Então, esse ciclo, esse processo aí, são essas funções que vai exigir de uma catequese com o adulto. Esse suscitar, esse purificar, o alimentar e o ajudar na partilha. Deve ficar bem presente para nós. E agora nós podemos passar adiante, a catequese com idosos. Nós agora vamos ver, através de imagem, uma sucessão assim, de catequeses que estão assim, presentes. A catequese do idoso, ela nos aguça a sentir uma ideia de uma fé mais sólida, porque eles vivenciam essa experiência, tá? Tiveram caminhos itinerários percorridos, e eles podem assumir papéis de catequistas para crianças, para jovens e adultos, qualquer idade, partilhando as suas experiências e os seus testemunhos.
porque eles são esse patrimônio de sabedoria e de fé, tá? Temos a próxima imagem, que é a catequese com as pessoas com deficiência. Então, eles também são destinatário de uma catequese. Hoje nós já encontramos a catequese dos surdos, né? Essa aplicação. Então, eles também são esses destinatários dessa catequese. Acontece também na vida das pessoas com deficiência, seja elas qual for, a necessidade desse encontro com Deus. Nós temos na próxima projeção, imagem, né, a catequese com os migrantes, tá? Então, os migrantes, os refugiados, são um campo também de atenção que merece o destaque, o dom da fé, certo? Partilhado nessas realidades dos migrantes. Em relação com os migrantes, na imagem seguinte, que é a próxima catequese, nós temos a catequese com os emigrantes, né? Que nós podemos também sentir que temos esse processo de garantir aos imigrantes a possibilidade de manter a fé vivida em seu país de origem. O brasileiro que está em outro local, ele tem um direito lá de vivenciar essa catequese da qual é da sua origem. E aí nós temos uma última tipologia aí, que é a catequese, aliás, a nona aí, a catequese com pessoas marginalizadas, certo? Que são diante desses diversos contextos ocasionados, essas pessoas também são os destinatários desta catequese, e podemos ver que, através dessa imagem, ela traz uma realidade de lixão, uma realidade que nos interpela a fazer a catequese dentro dos diferentes contextos sociais, tá? Que nos permite, assim, a sentir a dor, o clamor da situação dessas pessoas que vivem marginalizadas, que são refugiados, nômades, são pessoas sem tetos, doentes crônicos, os toxodependentes, os encarcerados, os que vivem na prostituição. Então, há uma série de situações que a catequese deve chegar até essas pessoas. E aí, vou dar aí destaque, que o documento também ele destaca, a catequese do cárcere, que nós podemos ver numa próxima imagem, que o documento ele vai enfocar a catequese do cárcere. Então, essa catequese do cárcere, nós podemos ver que Deus trabalha entre os encarcerados, mesmo em situação humanamente desesperadora, as condições em que se vive, a realidade em que eles estão. Mas entre os encarcerados, né, que é um tipo de catequese ocasional também, existe a questão experiencial de fé. E aí nós vamos também ter um querigma, tá? Um querigma da salvação, onde Cristo se faz aí presente, certo? Então, tudo isso é o processo da evangelização que se encontra nessas situações da vida das pessoas, certo? Então, fazendo assim o nosso fechamento, nós podemos olhar que todos esses contextos, eles necessitam de uma atuação, e essa atuação catequética precisa ser contextualizada, precisa ser compreendida e precisa encontrar um caminho metodológico, que inclusive já passamos aí pela questão da metodologia catequética, mas precisamos olhar, né? Ter olhar diferenciados, olhares sem julgamentos, olhares de pessoas que chegam com a presença de Deus no meio delas, que infundem o germe ali da fé, que reacendem essa experiência de um Deus que é pai, que é mãe,
de um Deus que acolhe, de um Deus que nos ajuda a fazer a experiência do samaritano, que nos ajuda a fazer a experiência dos discípulos de Emaús, diante de tantas realidades desfaceladas, diante de tantas realidades que clamam esse anúncio, mas não um anúncio qualquer, mas um anúncio que toca a vida das pessoas e que elas se sintam interpeladas a serem transformadas, fazer com que haja que a ação de Deus se faça uma ação transformadora na vida das pessoas. Então, nós vamos fazer assim nosso momento assim de oração, né? Tem aí uma mensagem aí aos catequistas, né? Que é uma citação de João 15:16, que não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar frutos, e para que o fruto de vocês permaneçam. E então, com essa citação, fazendo assim a nossa oração conclusiva, nós vamos também meditar sobre a oração do catequista, tá? Que, assim, por ser catequista, eu fiquei pensando, né, em escolher algo que nós possamos sentir a oração que chega até a nós, né? Então, podemos, assim, quem puder acompanhar, não sei se como é que a imagem aí chega até vocês, mas acompanhem também aqui pela fala, né? Oração do catequista, do Padre Roberto Nesting. Jesus, Senhor e Mestre, ajuda-me a seguir teus passos na catequese do caminho de Emaús. Que os meus pés sejam os teus pés, para me aproximar e andar junto daqueles que colocastes no meu caminho. Que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, para escutar as angústias e as alegrias daqueles que me confiastes. Que os meus lábios sejam os teus lábios, ao pronunciar a tua boa nova. Que eu seja um instrumento vivo, para que a tua palavra continue a abrasar o coração daqueles que me ouvem, por tua graça. Que o meu coração seja o teu coração, para sentir que, embora seja mais fácil partir, é preciso ficar e ser conforto aos que esperam te encontrar. Que as minhas mãos sejam as tuas mãos, para indicar o milagre que nos faz abrir os olhos e reconhecer a tua presença no partir do pão. E que no momento certo, Senhor, eu possa desaparecer, para que os meus catequizandos falem da alegria de tua presença e ajudem a transformar o mundo pela graça do seu amor. Caminha sempre ao meu lado, Senhor. Amém. Então, deixo para vocês aquele abraço de catequista, né? E que possamos amadurecer cada vez mais e estarmos firmes e perseverantes na fé. Eu me orgulho muito, desde quando eu comecei a catequese na Igreja Matriz de São Sebastião, em 1985, até os dias de hoje, sem fazer intervalo. Então, eu procuro cada vez mais amadurecer nesse itinerário do compromisso da fé. É preciso avançar mais, mas com cada vivência que nós temos, a gente vai crescendo e vai procurando ser um sinal de sal e luz no meio dessa grande massa, no meio da catequese, na vida das pessoas que elas precisam desse referencial. Então, até mais.